Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer aqui um exemplo de um semáforo com a nossa Raspberry Pi Pico. Bom, então indo direto ao ponto, eu já vou apresentar aqui para vocês a conexão da nossa plaquinha com o nosso circuito. Nós vamos fazer dois circuitos hoje, esse aqui é o primeiro, e depois nós vamos fazer uma implementação, tá, através de um botão e um buzzer, que vocês vão ver logo mais. Mas primeiro vamos começar com esse exemplo aqui mais simples. Então aqui eu tenho três LEDs, tá? Um verde, um amarelo e um vermelho, com os seus respectivos resistores de limitadores aqui, e a conexão aqui com a Raspberry Pi, né? Então eu tenho o GND aqui, que interliga todos eles, e tenho as portas aqui 13, 14 e 15, né? Que se você olhar lá na Raspberry Pi, no diagrama de pinos, você vai ver que são essas GPIOs que a gente vai utilizar hoje na programação. Esse circuito é muito simples, a gente vai trabalhar mais na programação hoje, para vocês verem o funcionamento. Pessoal, o circuito hoje não vai ser tão complexo, os dois programas que nós vamos fazer, então eu vou digitar eles com vocês, linha a linha, tá? Eu vou digitando aqui, colocando os comentários e vou fazendo a explicação. Se você achar que vai ficar muito lento, você pode ir avançando aí com os controles de velocidade do player de vídeo, tá bom? Então vamos começar aqui importando as bibliotecas, tá? Então eu vou colocar aqui import, machine, import o time. Essas bibliotecas nós já utilizamos antes, né? Vocês já sabem do que se trata. E aqui vamos começar definindo os nossos LEDs, né? Então, definição dos LEDs. No caso, né, o nosso semáforo. Então vamos começar aqui, ó. LED red, que é o LED vermelho. E aí você pode colocar machine pin. Então, pelo nosso circuito ali que eu mostrei para vocês, é o pino 15. E aí machine.pin.out, definindo como saída, né? E aqui, vamos copiar ele aqui, para facilitar. Eu vou colocar aqui yellow, que é o amarelo, e green, que é o verde. Só ajeitar aqui. E aqui só vamos mudar a conexão, que vai ser 14, e aqui 13. Beleza. Por enquanto é isso aí, né? Então aqui nós vamos começar com o nosso while true. E aqui nós vamos definir uma rotina para o nosso semáforo, tá? Então eu vou definir aqui LED red.value. Esse comando aqui, nós definimos ele como um nível lógico alto para o LED vermelho, né? Ou seja, eu estou ligando o LED, né? Eu vou colocar aqui, então, ligar LED vermelho. Aqui vou dar um sleep, né? Um tempo de 5 segundos. E depois o que você vai fazer, eu vou copiando aqui, tá? Eu vou desligar o LED, né? Desligar LED vermelho. Beleza. Próximo passo é ligar o LED verde, né? Que aí abriu o semáforo. É como se simulasse a abertura do semáforo, né? Trocando para a luz verde. Então LED .green .value antes, né? Então ligar LED verde. Você pode dar um sleep de novo aqui de 5 segundos. Eu já vou copiar aqui embaixo, que eu vou botar mais um, só que agora eu vou botar para amarelo. Mas antes, né, ligando o LED verde,
tem um tempo de 5 segundos, agora eu quero desligar o verde e ligar o amarelo, né? Então você vai dar um LED yellow, ponto value, então vamos ligar o LED amarelo, e aí depois, antes disso, aliás, antes vamos desligar, né? Vamos desligar o verde aqui, value, desligar o verde. Então desligo o verde, ligo o amarelo, por quanto tempo? Por 2 segundos. Deixa eu só comentar aqui. E por fim, né, vamos desligar o LED amarelo. Então beleza, pessoal, acho que é isso aí, né? Vamos recapitular aqui, ó. Ligo o LED vermelho, eu dou um tempo de 5 segundos, desligo o vermelho, ligo o verde. Passa 5 segundos, aí eu desligo o verde, ligo o amarelo, espero 2 segundos, desligo o amarelo, e aí ele volta a ligar o LED vermelho, né? Nosso while loop aqui, ele recomeça, tá? Esse aqui é um exemplo bem simples. Depois a gente vai fazer algumas implementações no segundo exemplo. Vai ficar um pouquinho mais interessante o programa, vocês vão ver. Então aqui agora é só vocês rodarem, salvarem na Raspberry Pi Pico de vocês e montando o circuito lá já vai estar funcionando. Vou deixar o vídeo de funcionamento aí para vocês. Pessoal, agora a gente vai dar uma implementada no nosso circuito, tá? Então olha só, o que a gente vai fazer. Aqui nos LEDs você mantém eles, se você montou esse circuito conforme a gente fez aqui, você pode manter ele sem problemas, tá? Só para comentar, eu estou utilizando aqui LEDs limitadores de 330 ohms, tá? O que eu vou precisar mais? Eu vou precisar de um botão, de um resistor de 1K, de um transistor 2N222A, que eu estou utilizando nesse caso aqui, e um buzzer. Tá? Qual que vai ser o objetivo desse exemplo? O objetivo é o seguinte, quando a gente apertar o botão aqui, vai fazer com que acione o nosso buzzer e seja emitido um aviso sonoro por um determinado tempo ali. A gente pode fazer uma condiçãozinha ali. Depois pare e continue a rotina. É uma simulação daquela situação quando o pedestre aperta o botão, né, para poder avisar que quer atravessar, né, a faixa quando tem a sinaleira, né. É um típico exemplo nesse sentido, tá? Então, como que é a conexão aqui? Além desses LEDs que vocês já podem manter no circuito que vocês já montaram antes, tá? O que vocês vão fazer? O botão, você vai conectar aqui nessa GPIO aqui, que se não me engano é a 16, você pode olhar lá no diagrama de pinos. E outro terminal eu estou lá no 3.3, tá? Essa GPIO 6 aqui vai nesse circuitinho de acionamento aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse circuitinho aqui eu já comentei com vocês na outra aula do ESP32. Eu utilizei esse mesmo circuito aqui, que é um circuitinho de acionamento para o nosso buzzer, tá? Eu até falei mais sobre isso lá. Então, se vocês quiserem verificar lá, é só dar uma olhadinha lá na aula do ESP32 do Touch Sensor. Tem esse mesmo circuito que eu utilizei lá e eu comentei com vocês lá porque que eu estou utilizando dele. Então a GPIO 6 aqui, cuidado que a GPIO 6 aqui é a nomenclatura dele, né? Então, na verdade aqui é o de cima para baixo seria o nono. E aí então o sinal. Então na nossa programação a gente vai fazer com que acione essa GPIO, que é esse circuito aqui que vocês vão montar. Eu estou utilizando uma fontezinha de 5 volts externa aqui para o buzzer. Ele vai acionar aqui esse circuito e o buzzer vai ser então acionado para emitir o aviso sonoro, ok? É basicamente isso que faz esse circuito aqui.
Então, depois que vocês montarem ele, é só nós fazer a programação. Vamos trabalhar um pouquinho no código agora para vocês verem o que a gente vai fazer aqui para poder fazer funcionar esse exemplo. Bom, pessoal, eu vou aproveitar o código que a gente já fez aqui. Então, eu só copiei aqui ele. Por enquanto, não mexi em nada. Então, vamos começar a fazer algumas alterações aqui, ok? A primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é importar uma nova biblioteca. Essa aqui, que é a import thread. Nesse exemplo, nós vamos utilizar as funções dessa biblioteca. Eu já vou fazer um comentário sobre thread, tá? Quando nós chegar na definição aqui da função, eu já vou explanar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas primeiro, eu vou colocar aqui a definição do nosso botão e a definição do nosso buzzer, porque nós ligamos mais dois elementos no nosso circuito, né? Então vamos lá. Então, botão machine.pin tá no pino da GPIO 16, utilizando aquele circuito ali. Você pode utilizar outro se você quiser. E vou definir aqui como entrada. Nós já vimos isso no outro exemplo de entradas digitais lá, né? Machine.pin. E aqui vou utilizar o resistor interno de pull down, porque está ligado lá no 3.3, né? Então, quando nós pressionarmos o botão, ele vai fazer a comunicação da GPIO com o 3.3 volts. Então, por isso que eu estou configurando aqui como resistor de pull down, que é ligado ao GND. Também já comentei com você sobre isso lá no outro exemplo de entradas digitais. Bom, aqui então eu vou definir o nosso buzzer. Machine.pin. E aqui nosso buzzer está conectado na GPIO 6. Machine.pin.out. Como saída, né? Beleza. Agora nós vamos declarar aqui uma variável que nós não tínhamos antes, tá? Que é uma variável global. Por quê? Porque a gente vai utilizar o conceito de variáveis globais, porque eu vou fazer uma alteração dessa variável lá dentro das nossas funções que eu vou utilizar, principalmente a nossa thread. Então vai ter essa alteração tanto no principal quanto na nossa thread. Então eu preciso utilizar as variáveis globais. Então, botão press. E aqui você pode botar aqui, ó, botão press igual false. Tá? Beleza, está definido. Agora aqui eu vou começar. A primeira coisa que eu vou fazer é a definição da nossa thread. Então eu vou botar aqui, ó, definição da thread. Então eu vou fazer aqui. Pessoal, comentando um pouquinho sobre thread, o que são as threads basicamente? Você pode entender as threads como linhas de execução dentro de um processo, tá bom? De certa forma, ela fica em execução ali com o nosso programa principal, né? Imagine que o nosso programa principal está rodando, ok? Você tem uma outra linha de execução dentro do nosso processo que está integrada a esse programa. Mas por que a gente vai utilizar uma thread aqui nesse caso, né? Porque a thread a gente vai definir para fazer a leitura do nosso botão. Para que a gente não faça essa leitura aqui, dentro desse while true, né? A gente vai fazer uma rotina de definição aqui de uma condicional if, vamos dizer assim, para consultar, né? Para verificar esse botão aqui. Mas a rotina de leitura do botão, quando ele for pressionado, a gente vai fazer dentro dessa thread. O que vocês vão ver aqui, na verdade, é o nosso programa executando e uma rotina dentro da nossa thread, dentro dessa linha de execução, dentro de um processo, que também está executando, ok? E ela está, de certa forma, monitorando ali o nosso apertar do botão. Então, imagine o seguinte, ó, o código está em execução aqui, ó, vamos dizer que esteja aqui por essa linha. Então, você pressionou o botão, ok? Quando ele vai continuar essa execução, tá? Em primeiro lugar, entendam isso, que ele vai continuar essa execução, ele não vai interromper, tá? Ele vai continuar essa execução aqui.
Por quê? Porque nós vamos definir um if condicional um pouquinho aqui em cima antes, né? Então ele vai executar isso aqui só quando ele for para cima, que ele vai fazer a nova leitura desse botão, se for pressionado ou não. E aqui nós vamos alterar dentro dessa rotina o valor do botão. Nós vamos colocar para true, e aí quando ele fizer o loop aqui no começo do código, ele vai verificar, não, o botão foi pressionado, realmente, então nós vamos fazer isso. Tá? Vocês vão ver agora com o código, quando a gente escrever, que vai ficar mais fácil de entender. As threads, elas são um recurso interessante de você utilizar. Por exemplo, só para citar para vocês, quando eu fiz o meu TCC, eu fiz um projeto de automação residencial. Eu fiz ele todo na linguagem de programação Android. E lá, eu utilizei muito das threads. Por quê? Porque eu tinha uma thread para fazer a conexão, né, que seria a conexão de rede dos dispositivos, para fazer o tratamento dessa comunicação. Eu tinha threads também que faziam o tratamento dos botões. Por quê? Porque eu tinha uma interação do usuário, né, no telefone com vários botões, onde você podia fazer o monitoramento e o controle de alguns sensores. Então as threads, elas ficam de certa forma em execução e fazem um tratamento à parte. É como se fosse, conceitualmente, dá para você quase entender como um código independente dentro do seu código. Você pode entender assim. E já que eu falei de Android, né, lá, por exemplo, você tem a UI thread, que é a thread principal, e essas threads são necessárias muitas vezes porque se você fizer tudo na principal, se você tiver algum erro, você tem a probabilidade de congelar o seu programa. De haver congelamento, porque se você tem um erro de leitura, alguma coisa que dá errado, ele congela e seu programa fecha. E as threads separadas não. Se você tem, você pode fazer o tratamento do erro e não tem o risco de fazer esse congelamento, digamos assim, do programa, né? Você faz um tratamento à parte. Então é bem interessante esse recurso de threads, tá? E hoje nós vamos começar a utilizá-las aqui na Raspberry Pi Pico. Então, vamos começar definindo nossa função. Você vai começar def, e aí você dá um nome, aí botão leitura.thread, vou colocar essa função aqui, pode colocar o nome que você quiser. Aqui eu vou definir de novo, ó, a variável global, porque eu vou alterar ela dentro, tá bom? E aqui vou ter um while true, e dentro desse while true eu vou fazer uma condicional if, né? Se o valor do botão for 1, porque a gente definiu lá que está ligado ao resistor de pull down, né? Então quando eu pressionar vai para 3.3 volts. Então, se for 1, o que eu quero? Eu quero que a variável botão press vá para true. E aqui você pode dar um sleep. E aqui você termina a definição da sua thread, né, com um comando que vai fazer a execução dessa thread. Ela vai colocar em funcionamento, vamos dizer assim. Então é thread.start new thread. E aqui dentro você vai passar aquela função que você criou ali, ó. Botão, underline leitura, thread. Beleza. Acredito que seja isso aí, depois a gente vê se tem algum erro. Então ele inicializa a nossa thread, tá? Beleza, essa aqui é a definição da nossa thread. Então ele vai verificar se o botão foi pressionado, tá? É basicamente isso que fica fazendo essa thread. Agora aqui embaixo nós temos que trabalhar um pouquinho só no nosso código. Falta adicionar aqui uma condicional para verificar quando o botão for pressionado, certo? Porque se você pressionar o botão, beleza, a variável vai para true, mas não faz nada, porque o nosso programa aqui não, né, ele está rodando o semáforo que a gente fez do exemplo 1. Então o que você vai ter que fazer aqui é uma condicional if. Então se o botão press for para true, o que você vai fazer? Você vai primeiro nós vamos acender o LED vermelho, tá? Por quê? Porque nesse caso nós estamos simulando que o pedestre apertou o botão para querer atravessar, e aí quando foi identificado que ele foi para true, né, que foi apertado, pressionado, então o LED vermelho vai acender para os carros, né? Então aqui, então vou colocar nível lógico alto aqui, e aqui você pode dar um for e range, esse aqui é o laço for, né, de 10 vezes, e aqui nós vamos acionar o nosso buzzer.
muito simples também, você vai dar nível lógico alto, daí você pode utilizar um pequeno sleep aqui. E repetir os comandos aqui em cima, deixa eu só copiar aqui. Só que agora aqui eu vou desligar. E por fim eu só vou fazer a nossa declaração de novo da nossa variável aqui. Porque eu vou alterar esse valor aqui. E aí, acredito que seja isso aí. Vamos ver aqui, deixa eu só voltar. Você tem que cuidar essa questão do Python aqui da indentação, né? Que aqui os espaços aqui, né? Que significam que está dentro dessa função, né? Então isso aqui é uma função, isso aqui é outra função e tudo isso aqui é essa função da while true, né? Você tem que se atentar a isso aí quando você está fazendo seu código ali, né? Eu só vou colocar um comentário aqui. Se o botão for pressionado, tá? Eu não vou comentar todos os comandos aqui porque eu já fui falando aqui conforme a gente foi digitando, ok? Bom, acredito que seja isso aí. Você vai fazer o run aqui e salvar lá na sua Raspberry Pi Pico, né? Olha, deu um erro aqui, ó, na linha 25. Deixa eu ver o que eu escrevi errado aqui. Ah, aqui, ó. Leitura. Eu tenho leirura. Vamos de novo aqui. Agora sim. Bom, pessoal, esse é o código, tá? E vamos testar ele na prática lá. Só antes eu vou recapitular bem rapidinho com vocês aqui o que faz, né? Então nós temos as definições aqui dos nossos LEDs, no semáforo, do botão e do buzzer, a variável global, a definição da nossa thread, que vai fazer a leitura do botão. E aqui na nossa while true, eu tenho, se o botão for pressionado, ele vai fazer isso aqui 10 vezes, tá? Utilizando o laço for, ele vai ligar o LED vermelho e vai fazer isso aqui 10 vezes. Então ele vai ter um aviso sonoro no nosso buzzer. E depois disso, ele vai tornar o nosso botão pressionado falso. Ou seja, depois que ele sair daqui, ele vai ficar vermelho de novo, né? Ficar vermelho de novo, ou seja, ele já estava no vermelho, né? Então, imaginem que o pedestre passou, está atravessando, terminou, ele continua no vermelho, mais um pouquinho, né? Mais os 5 segundos, ele volta para o vermelho, né? É como se desse o tempo, né, pro pedestre terminar a passagem, se ele não conseguiu atravessar ainda, né? E aí ele continua na rotina. Se o botão não for mais pressionado, ele vai executar só essa rotina aqui, aquela rotina do exemplo 1. E se for pressionado, ele vai novamente entrar aqui, vai alterar a variável botão pressionado e depois vai ler e assim por diante, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá na prática, ver como é que ficou isso aqui. Pessoal, eu estou aqui na bancada então com o circuito funcionando já. Então nesse momento vocês podem ver que o circuito está funcionando, está no seu funcionamento normal, né, do semáforo. Os LEDs estão tendo os tempos ali que nós configuramos, né? E agora nós adicionamos então essa situação do botão, que no caso aqui é esse aqui, e aí o buzzer está aqui. Aqui tem a alimentação do buzzer, né? Eu coloquei 5 volts de uma fonte externa. E agora eu vou fazer o teste com vocês aqui. Então vejam que eu vou apertar aqui uma vez o botão. Vejam que eu apertei o botão enquanto ele estava no funcionamento normal do semáforo. Então vejam que ele entrou no loop, né, aquelas 10 vezes, naquele for, fez a chamada do buzzer e depois voltou ao seu funcionamento normal. Então eu só saliento para vocês que quando a gente aperta aqui o botão, vocês podem ver que quando eu apertei ele estava lá no sinal verde. Vejam que ele esperou todo o código ser executado, né? Quando ele executou, que o botão foi pressionado, então ele entrou naquela pequena rotina do for, né? E consequentemente, né, fez o aviso sonoro do buzzer, tá bom? Tá ok? Então é isso aí, pessoal, e até a próxima.